Noite, estamos na nossa live de terça e hoje nós vamos falar eu quero desistir. E aí, já passou isso na tua cabeça? Esse cenário novo, porque eu já tô aqui na minha sala, porque eu quis fazer algo diferente. Hoje eu tô até de pé, mas não vou mostrar a parte de baixo, porque a gente se arruma na parte de cima e a parte de baixo a gente esconde, né? Mas eu estou arrumada, viu, gente? Só tô de short. Bom, hoje nós vamos falar sobre quem nunca pensou em desistir nesse mundo louco que é empreender. E por conta disso também a gente tem vivido muitas situações onde mulheres, elas têm se estafado, ela tem se cansado, ela tem ficado com a cabeça cheia por conta das quantidades de atribuições que ela tem. Mas aí, você também já pensou em desistir alguma vez? Conta aqui pra mim, eu quero saber. E antes de mais nada, já compartilha essa live. Se você tá me vendo no replay, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas é aí, a hora que você está me vendo. O importante é que você está me vendo e eu quero saber de você também. Já passou na sua cabeça em desistir? Em algum momento da sua vida, você falou assim, eu quero desistir desse negócio, esse negócio não é pra mim. Então, vamos falar muito sobre isso, afinal de contas, esse mês, né, nosso mês de setembro, nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre o valor à vida, nós falamos sobre a importância de viver, a importância que tem a vida. Então, hoje não seria diferente. Nós vamos continuar com essa temática. Você que me acompanha nos stories, você sabe que a psicóloga Natália, que estaria hoje aqui conosco, ela teve um imprevisto, e imprevisto acontece na vida de qualquer uma pessoa, e nós tivemos que remarcar a live com a psicóloga, mas não vai ter problema não, porque hoje nós vamos bater esse papo, porque eu também já quis desistir, e eu quero saber de você, você também já quis desistir? Nós vamos falar sobre essa pressão que nós mulheres sofremos com essa questão de querer ser perfeita, esse autossabotador, que é o sabotador da perfeição. E será que temos que ser perfeita? Será que temos que fazer tantos posts assim? Será que nós temos que estar tão presentes assim nas redes sociais? Meu Deus, quanta coisa, ufa! Vou até respirar um pouquinho, porque é dessa forma que é a cabeça de uma empreendedora, que é mãe, que é mulher, que é esposa, que é filha, que é... Nossa, é tantas atribuições que minha cabeça já tá dando até um piripaque aqui. Mas me conta aí da onde você tá falando, da onde você vem para estar nesse bate-papo aqui comigo. E você que não me segue ainda, tá esperando o que para me seguir e receber os conteúdos aqui quentíssimos, conteúdos que vão receber aí na sua vida uma nova transformação, vai receber aí na sua vida uma nova forma de fazer, porque aqui nós falamos de empreendedorismo feminino, mas principalmente nós falamos da singularidade feminina, ou seja, você é única, você é especial do seu jeito, da sua forma, e que você não precisa de nenhum padrão para se encaixar a absolutamente nada. Você não precisa se encaixar. Então, já dando vista que todo esse mês de setembro nós temos aqui uma psicóloga para poder bater um papo, né? Semana passada nós falamos com a Helene e ela falou pra gente sobre essa questão que é muito forte na vida da mulher, que é a ansiedade, né? Quantas mulheres sofrem com ansiedade, quantas pessoas têm crises de ansiedade. Ela falou da diferença de ansiedade para depressão, da crise de ansiedade, os fatores que podem levar a isso, e foi assim um bate-papo muito gostoso. E hoje nós vamos falar sobre eu não nasci para ser perfeita. Exatamente, porque eu quero falar muito com vocês sobre isso. Eu não nasci para ser perfeita. E o gostoso é poder ser imperfeita. O gostoso é você ter o seu padrão. O gostoso é você estar dentro daquilo que você acredita. O gostoso é você viver com liberdade. E aqui se fala muito em liberdade, né? A gente ouve muito falar que marketing digital é liberdade, é que empreendedorismo é liberdade. Mas até que ponto isso é liberdade mesmo? Até que ponto você está sendo liberta, né, para fazer o que você quer? Porque a partir do momento que eu tenho que me encaixar um padrão, a minha liberdade acabou. Eu penso dessa forma. A partir do momento que me dão as regras para me seguir, a minha liberdade acabou. Então, será que empreender no marketing digital é essa liberdade toda mesmo? Será que ser empreendedora é essa liberdade toda mesmo? Porque eu vejo muito isso, eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, eu vejo muitas pessoas dizendo, porque eu quero empreender no digital, porque eu quero ter liberdade. Mas que liberdade é essa? Que liberdade é essa que você está
querendo ter? Que liberdade é essa que você está pensando em ter? Porque liberdade para mim é eu poder dizer sim, não a hora que eu quiser. Liberdade para mim é eu poder ir e vir a hora que eu quiser. Liberdade para mim é eu tomar as minhas decisões sem medo, sem culpa, sem preocupação. Isso é liberdade para mim. Liberdade não tem nada a ver apenas de você ter o poder de ir e vir a qualquer hora e a qualquer lugar. Ele vai muito além disso. Liberdade é liberdade emocional também, de você poder expressar as suas emoções sem culpa. Eu poderia chegar aqui agora e estar triste. Eu poderia estar aqui agora fazendo essa live porque eu estou cansada e demonstrar o meu cansaço, demonstrar a minha tristeza e tá tudo bem. Por quê? Porque eu tenho liberdade para expressar as minhas emoções. Então, liberdade é isso. É você poder ser quem você é na hora que você quer ser. Mas também liberdade é você entender quando você vai usar isso a seu favor. Então, empreender no digital é isso mesmo? Empreender no digital dá essa liberdade? Porque o que eu mais ouço falar é que você tem que fazer tantos posts, é que você tem que fazer tantos stories, é que você tem que aparecer tantas vezes no IGTV, é que você tem, é que você tem, é que você tem. E nessa questão de você tem que aparecer tanto, será que marketing digital é essa liberdade toda que tá todo mundo falando aí? Então nessa live nós vamos falar sobre isso. Eu nasci para ser imperfeita. Nessa live hoje nós vamos falar, eu também já quis desistir. E nós vamos bater esse papo, porque nesse mês de setembro de consciência, de liberdade, de celebrar a vida, tudo melhor do que ter liberdade para expressar os sentimentos. Não há nada melhor do que você ter a liberdade para expressar o que você é. Porque a partir do momento que eu entro dentro de uma caixinha, de um padrão, a liberdade acabou. Eu não sei se você concorda comigo e não tem problema se você não concordar, porque aqui gera, né? Aqui nós prezamos pela democracia de opiniões. Então, é isso que eu estou dizendo, liberdade. Então, eu ouço muito dizer sobre isso aqui nas redes sociais. Ah, por que você quer empreender? Eu quero empreender porque eu quero ter liberdade. Ah, eu quero ser empreendedora digital porque eu quero ter liberdade. Que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Qual é essa liberdade que passa na tua cabeça? Que tipo de liberdade é essa? Então, para você que está chegando agora, nós estamos começando essa live. Uma boa noite para você. Boa noite, Lu. Boa noite, meninas que estão chegando. Que vocês possam somar comigo e a gente trocar ideias aqui nesse momento, falando sobre essa questão. Eu já quis desistir. Então, para você que chegou agora, eu já avisei que a nossa psicóloga de hoje, ela teve um imprevisto, ela não vai estar com nós remarcamos, mas quinta-feira nós temos uma psicóloga, a Karen, que vai estar aqui debatendo com a gente. Então, para você que não sabe, eu também sou psicoterapeuta e eu vou estar falando com vocês um pouquinho dessa vivência que eu tenho, dessas emoções que eu também tenho, mas eu não quero entrar nesse ramo, não. Eu quero entrar aqui nessa questão do que eu mais ouvi essa semana, que foi sobre liberdade. Algumas pessoas chegaram até mim e falaram assim: Cris, eu ouço tantas pessoas falarem sobre ter liberdade no marketing digital, me explica um pouco sobre essa questão de liberdade. Eu ouvi outras mulheres chegando para mim dizendo: Cris, eu tô querendo desistir, eu tô cansada, eu tô saturada. Hoje mesmo eu vi uma blogueira muito famosa, uma influencer, né? Na verdade é uma creator, né? É uma criadora de conteúdo como eu, como você que tá aqui. Ela tava falando nos seus stories que ela vai dar uma pausa no marketing digital, ela vai dar uma pausa agora nas redes porque ela está estafada. Entrar no Instagram para ela tem sido sinônimo de sugar as energias. Entrar no Instagram para ela tem sido sinônimo de cansaço mental. Entrar no Instagram, então ela começou a listar tudo que ela estava sentindo porque ela estava tendo que viver da internet. E eu prezo muito por essa saúde mental. Eu super entendo essa saúde mental. Eu super entendo essa questão de você saber dar pausa. E vocês que me acompanham aqui, vocês sabem o quanto eu valorizo você entender o seu período, o seu momento. Você entender o quanto é importante você ter esse momento de pausa, reconhecer a necessidade da pausa. Então, eu achei muito bacana da parte dela, né, dela falar, dela se expressar dessa forma. Algumas pessoas, né, começaram a dizer na live dela: ah, mas isso daí você tem que entender que você tem que separar o profissional do pessoal, você tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu quis trazer isso daqui para nós hoje,
Por quê? Porque o que acontece com as pessoas quando vêm para o marketing digital e acreditam que vai ser tranquilo, é só um postzinho, né? Vai ser tranquilo, é só aparecer, fazer umas lives. Vai ser tranquilo, é só mostrar os bastidores. Mas quando você trabalha com algo que você não tem mais paixão, ou quando você começa a trabalhar com algo que começa a sucumbir de tanto tem que fazer, tem que ser assim, tem que fazer dessa forma, você acaba também perdendo as suas forças, perdendo as suas energias. Então, trabalhar no marketing digital, a primeira coisa que você tem que aprender é o teu autoconhecimento. Então, eu não me canso e não me cansarei nunca de falar para vocês, seja o centro do seu negócio sempre. Porque em contrapartida, quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo os meus limites, eu começo a dar uma desacelerada. Aí nós vamos voltar lá para o despertar da ursa, quando eu disse, quando eu me conheço, eu sei quando eu tenho que ir para a caverna. E aí, qual é a caverna que você precisa entrar agora? É a caverna do autoconhecimento, é a caverna do descansar, é a caverna do estudar. Então, é por isso que é importante você conhecer. E aí a gente já entra no que eu falei agora lá nos stories sobre planejamento. Quando você tem um planejamento, as coisas ficam mais leves. Eu posso fazer um plano aqui agora de colocar lá no calendário do estúdio de criação do Facebook 30 dias de posts e não aparecer por 30 dias, porque já está planejado, já está ali. Quando você tem uma agência por detrás, as coisas ficam um pouquinho mais leves. Mas quando a gente é o eu empreendedor, é eu para tudo, eu sou a financeira, eu sou a contabilidade, eu sou a designer, eu sou a fotógrafa, eu sou a criadora de conteúdo, eu sou a copyright, eu sou eu. Então, quando a gente é muito eu, né, nessa questão, a gente fica um pouco saturada, sim. Eu não vou ser hipócrita de dizer que não. Mas sabe por que isso acontece muito quando as pessoas vêm para o digital? É quando as pessoas começam a perder a liberdade. Quando você começa a perder a liberdade de ser você, quando você começa a perder a liberdade de fazer o que você gosta, você vai perdendo a paixão, você vai perdendo o encanto. Então, nunca perca a paixão em fazer as coisas que você gosta. Nunca perca essa paixão de fazer o que você gosta. Mas, Cris, como é que eu faço para não perder a paixão? Porque, meu Deus, minha amiga, olha, eu vou dizer para você. Tem dias que eu quero desistir. Quem nunca pensou nisso? Quem nunca pensou? Tem dias que eu falo assim, meu Deus, me dá força. É aluno da mentoria, é aluno do desafio, é cliente da consultoria, é minha casa, é minhas filhas, é meu marido, é a escola. Olha, eu fico assim, Senhor, ó Pai, dai-me força para continuar. E tem horas que eu quero dizer chutar o balde. Mas aí eu lembro que eu tenho algo maior. Eu tenho um plano maior, eu tenho uma meta maior, eu tenho um sonho maior e eu peso. E na hora que eu vou pesar, é exatamente aqui que entra o autoconhecimento. O que eu preciso fazer para melhorar o que eu estou sentindo? Então eu convido você a fazer essa reflexão. Quando você se sentir atordoada, eu convido você assim, a fazer esse momento assim de dizer, opa, peraí, eu estou sentindo isso, o que eu preciso para poder não sentir essa vontade de desistir? O que eu preciso para poder dar continuidade? Bom, eu preciso fazer uma pausa aí de 3 dias. Vou pausar. Afinal de contas, eu sou dona dessa bagaça. Afinal de contas, esse negócio é meu. E se eu não estiver bem comigo mesma, como que o meu negócio vai estar bem? É assim que a gente fala aqui, no Empreendedoras de Coragem? Mas sabe uma coisa também que ajuda muito mesmo? É você não seguir um padrão. Você não tem que seguir um padrão. Não tem que seguir um padrão. Olha, porque você precisa fazer tantos posts por dia. Adorou o relógio. Você precisa fazer tantos stories por dia. Você precisa fazer tantas lives por semana. E você não precisa, você precisa viver. Você precisa ter constância. E constância tem mais a ver com a qualidade do que você entrega do que com a quantidade que você entrega. Então, nesse momento que você está começando, comece a pensar se cabe para você fazer 3 posts. Comece a pensar se cabe para você aparecer todos os dias nos stories, tantas vezes por dia. Porque aparecer, tu tem que aparecer, minha amiga.
Se tu quer trabalhar com esse negócio aqui, tu tem que aparecer. Adorou o relógio? Pois é, menina, olha, que é um charme, né? Eu também amo esse relógio. Então, assim, mulher, né? Mulher é um bicho, né? Tem tanta coisa pra olhar. Foi no meu relógio, que eu nem tô mostrando aqui. Mas é por isso que eu amo trabalhar com mulheres. Então, assim, você precisa... Eu estou no desafio, estou nesse momento aprendendo o que eu preciso aprender para poder ir adiante. Exatamente, que bom que você está no desafio. Uhul! A aluna do desafio entende que ela não precisa seguir um padrão. A aluna do desafio entende que ela precisa ser produtiva. E produtividade tem muito a ver com liberdade. Olha, eu vou falar pertinho. Produtividade tem muito a ver com liberdade. Porque produtividade tem mais a ver com a qualidade do que eu faço do que com a quantidade do que eu faço. Então, quando você começa a ser produtiva, você começa a fazer um planejamento, você começa a ter tempo para você. Sabe, hoje é muito engraçado, eu sou muito, como é que eu posso dizer? Não vou falar sensitiva, não, porque eu acho essa palavra assim muito pesada para a essência do que ela, de fato, ela apresenta. Mas eu tenho um sexto sentido muito apurado. E hoje eu tava assim, me sentindo assim, ai, alguma coisa tá pra acontecer, sabe? Sabe quando você tá desse jeito? E eu acordei dessa forma, eu tive um sonho meio conturbado, que não dava pra explicar de fato o que era o sonho. E eu estava desse jeito, e eu não consegui produzir. Se eu não tivesse me organizado, se eu não tivesse me planejado, eu não teria conseguido fazer tudo o que eu fiz hoje. Eu não teria tido os stories que vocês viram, eu não teria tido os feeds que vocês viram, e eu não estaria aqui agora na live. Por quê? Porque eu estaria tão preocupada em tudo que eu tinha que entregar, em tudo que eu tinha que fazer, que eu não estaria aqui na live. Então, o que eu fiz? Eu me dei uma pausa para poder estar aqui agora falando com vocês, e agora eu me sinto livre, me sinto leve. É preciso dar um passo para trás para depois dois para frente. Essa é a real. A vida de uma empreendedora é exatamente isso. Às vezes se faz necessário você dar 2 passinhos para trás para poder dar 2 passinhos, 3 passinhos para frente. Isso é fato. Então, esse é o autoconhecimento. Isso é entender quem é você e o momento que você está. Então, assim, é necessário fazer isso. Então, eu vi muitas mulheres falando sobre isso comigo essa semana. E aí, estudando um pouco mais sobre essa questão da ansiedade, estudando um pouco mais sobre esses desafios, essa inquietude, essa inquietação que muitas das vezes te sucumbe, né? Te leva a um lugar que você não gostaria de estar. E tem muito a ver, principalmente, com a necessidade que muitas das vezes nós mulheres temos, que é de ser perfeita. O perfeccionismo, ele é uma atadura na vida de muitas mulheres, mas ele também é uma ferida muito grande na vida de outras. Por quê? Porque o perfeccionismo, na verdade, é um pouco de egoísmo incubado, sabe? É um pouco de, eu sou tão autossuficiente, porque se eu postar alguma coisa errada, as pessoas vão falar. Se eu fazer alguma coisa assim, as pessoas vão falar. Então, sempre muito preocupado com o que vão falar, com o que vão pensar. E quando você vem para as redes, você tem que se abrir mão desse conceito, porque vão falar. Você fazendo ou você não fazendo, vão falar. Você postando ou você não postando, vão falar. O que está dizendo aqui? Hoje eu tenho clareza para enxergar isso. Há anos atrás eu não tinha essa percepção. Exatamente. E graças a Deus que você está tendo essa clareza. E quanto mais a gente exerce essa clareza, mais clareza nós vamos tendo. Eu costumo dizer que uma vez que a gente viu, é impossível desver. Uma vez que nós vemos, é impossível não ver mais. Você vai estar sempre tendo essa clareza, que a clareza ela vai sempre estar te mostrando outros pontos. Porque aquela parte na tua vida estava escura, agora ela clareou. E quando ela clareia, ela vai abrir para você enxergar outros lados. Então, assim, quando você coloca a sua mão aqui na sua frente, você só consegue ver aqui a sua mão e aquilo que está na sua frente. Quando você tira, te abre um mar de possibilidades ao teu redor. E é exatamente assim. Quando a gente não tem clareza, a gente fica olhando apenas naquilo. E quando a gente tem clareza, o mar de possibilidades se abre. E com isso também o mar de defeito, o mar de preocupação. Tudo que estava no escuro começa a vir claro. E você começa a ver
aquilo que você precisa mudar. Então é essa transformação de mudança em mudança. E aí quando você pensa que você clareou e você vai dar 2 passos para frente, você entende, opa, peraí, eu tenho que dar 2 passos para trás e fazer um retorno aqui, porque senão eu vou cair nesse buraco. É assim que é a vida de uma empreendedora de autoconhecimento. É assim que é a vida de uma empreendedora que se conhece. Assim é a vida de uma pessoa que se conhece, né? Então, se conhecer vai te ajudar a entender se você precisa dar 2 passos para frente ou 2 passos para trás. E é por isso que hoje, no marketing digital, existe uma nata de mulheres que estão submersas a esse perfeccionismo e se auto-sabotando. É por isso que no marketing digital existe uma mega quantidade de mulheres que estão mais ansiosas, mais depressivas, com mais vontade de não fazer, por conta dessa falta de clareza na questão de quem ela é e como ela pode melhorar toda essa situação. E aí, quando a gente olha essa questão, né, desse padrão de marketing digital, que é o padrão de tem que ser assim, 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 planejamento assim, foco assim, motivação assim, você tem que estar sempre assim, assim e nunca assim. E aqui não, aqui no Empreendedoras de Coragem você entende que você tem que ser exatamente o que você é, tem que dar liberdade para você sentir. Se você quer chorar, você vai chorar. Se você quiser dar uns berros, tu vai dar uns berros. Se tu não quiser aparecer hoje, tu não vai aparecer hoje. Por quê? Porque você respeita o seu momento. Você respeita a tua ciclicidade, você respeita quem você é e a sua essência, e você então vai viver uma vida saudável. Então, o que é melhor? É melhor você aparecer uma vez nos teus stories, trazendo uma qualidade de informação, trazendo um conteúdo de qualidade, ou você aparecer toda hora só para cumprir tabela, ou pior. E aí, agora vocês podem querer me bater, só para postar foto de produto. Você quer aparecer, bota lá umas 50 fotos de produtos com preço e mais nada. Ou senão um monte de bom dia, boa tarde, boa noite. Fica parecendo aqueles grupos que a gente entra, né? Que as pessoas colocam lá bom dia, boa tarde, boa noite. Ninguém fala com ninguém, mas todo mundo manda bom dia, boa tarde, boa noite. E o Instagram não é isso. E o Instagram profissional principalmente não é isso. Existe uma pressão pela perfeição, porque tem que fazer, fazer e fazer. Exatamente. Essa questão aí é muito forte no marketing patriarcal, que eles querem exigir de nós mulheres um padrão de beleza, eles querem exigir de você também que você precisa se adequar a tal coisa, fazer dessa forma, senão não vai dar certo, fazer dessa forma que não vai dar certo. Eu não estou dizendo que não exista um padrão. Sim, existe um padrão. Então, a gente sabe que para você ter um retorno, você precisa ter constância. Para você construir autoridade, você precisa provar o teu conhecimento. E para provar o teu conhecimento, você só consegue através dos stories, através de um conteúdo de valor, através das suas lives. Então, essa é uma forma de você provar o teu conhecimento e a tua qualidade, a tua autoridade. E você só consegue ter conexão com as pessoas aqui, numa live, lá nos stories. É o único momento que você consegue ter essa conexão com a pessoa, né? É o único momento que você consegue ter esse prazer de estar aqui, batendo esse papo, falando como você se sente, a gente conversar. Quantas vezes o meu direct vira quase um divã, né? Eu falei que eu vou até dar o nome do meu direct, né? Eu falei assim que eu não vou chamar mais do direct, eu vou falar assim, quer falar comigo, me chama no divã, porque por várias vezes as pessoas me chamam lá no direct e aí a gente começa a conversar e ali eu passo horas aconselhando, passo horas instruindo essa mulher para a vida pessoal. Passo horas explicando para ela que ela não precisa ter esse padrão de perfeição. Olha lá, eu me sinto muito frustrada por isso. Hoje vivo no meu tempo. Exatamente. É o meu tempo, minha amiga. Se tu quiser, venha. Se tu não quiser, não se preocupe, porque eu vou. É que nem aquela história, né? Existe aquela história da corrida, né? Entre a lebre e a tartaruga. A lebre muito rápida. Ela falou o quê? Eu vou esperar aqui um pouquinho, né, para poder ver como é que vai ser esse negócio, né? Então, o que que acontece? A tartaruga, na hora da largada, tava a tartaruga, tava a lebre, tava todo mundo ali. E a lebre deu uma disparada, saiu correndo. Quando ela viu que ela já tava bem distante de todo mundo, o que que ela fez? Ela falou assim, agora eu vou descansar. Até todo mundo chegar aqui, eu já vou estar chegando lá na partida, lá na onde eu tenho que estar, na chegada.
então eu vou descansar. Então ela partiu muito rapidamente e descansou no meio do caminho. Só que ela estava tão cansada pela partida, né? Ela estava tão cansada porque ela saiu em disparada no início, que ela descansou tanto que todos os participantes passaram. Só que todo mundo subestimou a tartaruga e todo mundo parou no meio do caminho. Todo mundo quis descansar e a tartaruga nem aí com ninguém. Lá naquela vibe de tartaruga, indo um passinho de cada vez, não se cansando. E aí quando viu, a tartaruga cruzou a linha de chegada. E quando eles acordaram e viram a tartaruga que já estava chegando, eles tentaram correr para poder ultrapassar a tartaruga simplesmente esticou o pescoço do casco e ela ganhou. E o que ensina isso para nós? Ensina que no meio do processo você pode descansar, mas você não pode dormir. Ensina que no meio do processo você tem que ir com calma. Às vezes a gente vai com muita sede ao pote. Ai, as coisas têm que acontecer. Tá todo mundo ganhando dinheiro. Ai, meu Deus, esse negócio vai ficar saturado. Ai, meu Deus, tá todo mundo no marketing digital. E fica naquela fobia de querer. E produz e corre. Que chega no meio da corrida você diz, ai, tô cansada. Acho que eu vou desistir. Ah, sei lá, acho que eu vou parar um pouquinho. E aí, nesse parar, por tamanho cansaço que você está, você acaba desistindo ou dormindo demais. E aí outras pessoas vão passar à sua frente e você vai se sentir frustrada porque parou. Então, você pode parar, desde que você tenha até uma estratégia para parar. Desde que você tenha um porquê parar. Desde que você tenha um motivo para parar, mas já tem um prazo para voltar. Esse negócio, eu vou parar e não sei quando eu vou voltar, não é bom. Porque você não tem força para voltar. É como... Eu não sei se você já aconteceu isso com você, mas acontece muito com quem vai em igreja. Não importa qual, tá, gente? A pessoa, ela tem um ritmo. Todo domingo ela vai lá pra missa de manhã, ou todo domingo ela vai pro culto. E aí ela tá ali naquela pegada, indo pro culto, indo pra missa, indo pro culto, indo pra missa. Todo domingo, religiosamente, ela tá lá. Aí chega um dia que acontece alguma coisa na vida dela, ela diz, hoje eu não vou não. Vixe, hoje eu vou ficar em casa. No outro domingo, ela já não tá mais com aquele ânimo. Aí ela tem que tomar a decisão ali, naquele momento. Ou ela vai, do jeito que ela tá se sentindo, triste, abatida, cansada, ou ela vai ter uma luta mais ainda no terceiro domingo. Aí chega o terceiro domingo, ela decidiu que não tinha ido, e aí ela resolve ir. E nisso que ela resolve ir, ela já não tem mais o mesmo ânimo. E aí começa um outro processo na vida dela. Então, até para você parar, você tem que ter uma estratégia. Porque muito dificilmente, quando você para sem uma estratégia, você tem força para retornar. Então, no marketing digital, no empreendedorismo, é muito importante você respeitar a tua pausa. É muito importante você ter estratégia até para parar. Porque senão vai acontecer o que eu acabei de falar da história aqui da lebre e da tartaruga. A lebre foi em disparada, que é o que acontece com muitas pessoas. Começa naquele ânimo, naquela vontade, vou fazer. E no meio do caminho, ela vai descansar, porque as outras pessoas estão bem para trás mesmo, tá? Tem muita gente para trás aí e acaba dormindo do tamanho do cansaço, porque somatizou todas as preocupações, somatizou todas as coisas que ela acumulou, a pressão de ser perfeita, a casa, a família, os filhos, a produção de conteúdo, somatizou tudo, o dinheiro que não entra, a contabilidade da empresa, começou a somatizar. E nisso que somatizou, ela deu uma trava e parou. Mas ela estava tão cansada que ela não conseguiu se reerguer e continuar. Então, no empreendedorismo feminino digital, principalmente, você precisa ter essa consciência que você vai parar, mas você tem uma data para voltar. Tudo na vida a gente tem que ter uma meta. Tudo na vida a gente tem que ter motivos. Tudo, absolutamente tudo. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, você tem que ter um porquê. Então, enquanto você não sabe quais são esses porquê, enquanto você não entende quais são esses porquê, as coisas vão ficar soltas. Você vai ficar com linhas soltas no meio desse caminho. Então, comece a questionar os seus porquê. Por que você resolveu empreender no digital? Escreva, tira
né? Eu tava assistindo uma aula do curso que eu entrei, eu comprei um novo curso para mim estudar mais profundamente sobre a questão de planejamento, organização e contabilidade financeira. E eu comprei um curso falando sobre a estrutura do empreendedorismo, a estrutura de um negócio. Eu sei muito de marketing digital, muito assim, o suficiente, mas eu quero muito mais, que o marketing digital está sempre em constância. Eu sei muito sobre Canva, sei muito sobre a parte estratégica, agora eu quero aprender mais. E aí eu fui em busca de estudar. E uma das coisas que eu já gostei assim de cara é algo que a Carla, ela ensinou, né? Carla Dias, a mentora, minha mentora. Ela ensinou sobre o descarrego mental. Cara, quando ela falou em descarrego, gente, eu não sei vocês. Me desculpa, tá, gente? Me desculpa mesmo. Desculpa nada, eu vou falar e acabou. Eu não sei vocês, mas quando fala descarrego, eu só lembro da Universal. Quando ela falou assim, gente, vocês precisam fazer um descarrego mental, eu já comecei assim, cara, será que essa mulher é da Universal e ela vai começar a falar coisa aqui de igreja? Eu já comecei assim. E aí ela começou a falar sobre isso. Cara, é sensacional. É muito interessante. Aí ela começou a falar sobre essa questão de você ter um dia para fazer um descarrego mental. E o descarrego mental nada mais é do que você sentar e escrever tudo que vem na tua cabeça. Tudo. Absolutamente tudo que vem na tua cabeça. É você, tipo, tirar daqui e botar aqui. Por quê? Tem uma explicação na neurociência que é a seguinte, que quando você está com a tua cabeça muito cheia de informação, você começa a trazer essas informações no momento mais errado possível. E aí, eu como, né, uma pessoa que sempre vou muito mais profundo no assunto, eu fui estudar muito, olha lá. Olha aqui a nossa psicóloga aqui falando. É importante buscar conhecimento sobre finanças. O nosso grande problema é não ter educação financeira e é onde caímos. A maioria do empreendedorismo feminino, eles quebram por falta de conhecimento financeiro, exatamente. Mas aí aqui voltando. Aí ela falando sobre isso, né, desse descarrego. É você simplesmente, sem culpa, sem filtro, sentar e escrever tudo que vem na tua cabeça. Aí você tá aqui escrevendo abacaxi, escreve abacaxi. Boleto, escreve boleto para pagar. Criança para buscar, cachorro para dar banho, casa para pintar, tudo. Sabe o que é tudo, gente? Gente, vocês não têm ideia. Eu quase fechei um caderno. Mentira, gente, zoando, tá? Eu escrevi tanta coisa, eu falei assim, gente, não é possível que a minha cabeça tá tão cheia desse jeito. E eu acordei tão aliviada, se não fosse o sonho que eu tive, né? Acho que vai ver que foi até por isso, eu mexi em tantas memórias que eu tive o sonho à noite. E foi assim, um alívio. E aí depois ela explica, agora que a gente já fez esse momento, a gente vai começar a colocar cada pensamento dentro de um padrão, dentro de uma caixinha. O que é pra gente preocupar e resolver, o que é só coisa da cabeça que a gente tem que jogar fora, rasgar, o que é que a gente tem que arquivar porque nós vamos usar depois. E aí ela começou a falar sobre isso. Por quê? Tem uma frase de... eu não lembro agora o cara que falou isso, é Gary alguma coisa, e não me vem à memória agora, mas eu prometo depois falar com vocês. No livro dele, ele fala sobre isso, que pensamentos não resolvidos, não solucionados, eles voltam no momento mais inapropriado. Porque você não tem... a minha cachorra tá chorando aqui, dormindo, gente, olha que bonitinha. Porque você não tem controle dos teus pensamentos. Você não tem o controle de como eles vão chegar aqui. Mas você tem controle de deixá-los aqui ou não. E aí, eu fiquei imaginando que foram as coisas que eu mais escutei durante toda a minha vida liderando mulheres. Muitas mulheres relataram para mim, e relatam até hoje, que elas não têm orgasmo, que elas não têm prazer, e muitas delas falam assim, que na hora que ela tá ali com o marido, né, no ato conjugal, ela lembra, caramba, será que eu botei a comida na geladeira? Entendeu, gente? O que é essa poluição mental? Entendeu a importância? Já pensou, tu tá lá no bem bom com o teu marido, o negócio tá acontecendo e do nada vem, será que eu fiz o post? Será que eu consegui colocar o post para poder ele ser programado na hora certa? Então, é sobre isso que ele fala, né? Ele fala, o Gary, ele fala sobre isso. É sobre você não ter o controle de quando esses pensamentos vão vir. E aí, entra muito a importância de a gente fazer esse descarrego. E como que você consegue organizar os teus pensamentos? Primeiro, fazendo isso, né? Parando e fazendo esse descarrego
no tranco mesmo, né? Automático não, é no tranco. Tu vai sentar ali agora, faz o teste e depois me conta, gente, porque pra mim foi muito bom. Carla, obrigada pela dica, pelo ensinamento, que dica quem dá é vizinha. Essa é a mais pura verdade. Olha, Helena tá falando aqui. Eu cismei de chamar a Helena de Helenice, gente, é uma loucura. E a Helena tá falando exatamente isso. Então, coloca no papel tudo que vem na tua cabeça. Post, boleto, criança, casa, arrumar casa, pagar boleto e não sei o que. Você bota, vai botando, sem culpa, sem filtro, sem nada. E aí depois você começa a filtrar o que é para ser resolvido, o que é paranoia da tua cabeça, o que é que você tem que solucionar. Por quê? O teu cérebro ele vai descansar, sair do automático, porque ele já teve um direcionamento para aquele pensamento. Então ele não vai voltar. Porque o cérebro, quando você não resolve um problema, ele cria um alerta em uma das caixinhas ali de dentro da nossa cabeça, dizendo, isso é importante. E se isso é importante, eu tenho que resolver. Então, tudo aquilo que você não resolve, que está no teu pensamento, que te gera uma preocupação, ela vai ficar ali como um alerta na tua cabeça e quando você menos imagina, aquilo vai vir de novo. E ó, eu tenho que fazer isso. E ó, eu tenho que fazer aquilo. E aí, dando continuidade a esse descarrego, né? Ela também ensina que dentro de nós que criamos conteúdos, a gente também tem que começar a aprender a fazer esse filtro de insights. Veio uma ideia, escreve. Não importa se você vai usar agora, se você não vai usar, uma hora você vai usar. E aí você escreve. Escreve essas ideias aí. Veio, olha que legal, eu vi um negócio, poxa, legal, vou anotar. Notou. Depois, você senta e vê o que você vai poder usar, o que você vai fazer com aquilo. E aí você vai ver que muitas dessas ideias têm uma linha de raciocínio. Muitas dessas ideias, uma se liga à outra. E muitas dessas ideias não tem nada com nada, foi uma loucura da tua cabeça aí que por algum momento passou na tua cabeça, você descarta. E aí você vê se é algo para descartar, se é algo para usar agora, ou se é algo que possivelmente você vai usar. Só que você vai ver o quanto isso já aliviou a tua cabeça. E você vai ter clareza para fazer as tuas coisas. Porque você começa a fazer uma limpeza mental. Ou como o Gary e a Carla chamou, um descarrego mental. O pensamento tem um poder, tem um grande poder sobre o nosso corpo. Tem. Você quer ver uma coisa maluca? É quando a gente tá na TPM. Minha irmã, quando a gente tá na TPM, o negócio é sério, pelo menos comigo, né? Quando eu tô, antes da TPM, eu posso estar me sentindo a mulher mais linda do mundo. Eu posso olhar assim e dizer, cara, mas eu emagreci, caramba, eu tô ficando bonita, viu? Quando eu tô na TPM, pode ser no outro dia. Meu Deus, como eu tô gorda. Meu Deus, como eu tô acabada. Meu Deus, como eu tô feia. E eu começo a enxergar dessa forma. Então, o poder do pensamento é muito forte. E principalmente na mulher. A mulher tem um poder mental tão grande que ela tem poder de transformar aquilo em realidade. Né? E já diz isso sobre a lei da atração. Né? Aquilo que você pensa logo existe. Né? A própria Bíblia, né? Vocês sabem que eu falo muito sobre isso aqui. A própria Bíblia fala, como imagina a tua alma, é isso que acontece. Como imagina a tua alma, é isso que é. E exatamente, quanto mais você imagina coisas ruins pra você, você vai tomando uma carga de negatividade, você vai tomando uma carga de pessimismo, que daqui a pouco você tá assim, ó, morta, acabada, cansada, com um peso enorme nas costas de tanta negatividade. Então, até filtrar os pensamentos que vêm até nós precisamos. Então, eu acredito muito sobre isso quando a Bíblia fala, né? Como imagina a tua alma, é assim que é. E aí eu faço aqui uma pausa para perguntar para você, o que você tem imaginado para você? O que você tem imaginado para sua pessoa física, para o teu pessoal? O que você tem imaginado para os teus negócios? Você tem imaginado que esse negócio vai dar certo? Porque se você está imaginando que esse negócio vai dar certo, ele já deu certo. Se você está imaginando que esse negócio vai dar errado, eu quero te dizer e te informar, sinto em dizer, há uma grande chance desse negócio dar errado. Sabe por quê? Porque quando você imagina que uma coisa vai dar certa, todo o teu cérebro, todo o teu corpo, toda a tua mente, tua emoção, teu espírito trabalha para que isso dê certo. Quando você imagina que isso vai dar errado, você fica entre uma luta de fazer o que você sabe que tem que fazer e entender que você precisa fazer aquilo dar certo. Mas você já acreditou que aquilo vai dar errado e você não vai ter força para fazer aquilo dar certo.
Então, comece a filtrar os teus pensamentos. A gente não tem domínio das coisas que passam na nossa cabeça, mas nós temos domínio daquilo que nós vamos deixar dentro da nossa cabeça. Então, é sobre isso que é liberdade para mim. Liberdade é eu saber filtrar isso. Liberdade é eu poder dar liberdade para fazer acontecer ou não. É o poder da escolha. Então, como eu falei no início dessa live, quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em desistir, nunca começou. A verdade é essa. Quem nunca pensou em desistir é porque nunca começou alguma coisa para valer. Porque tudo que você começa é cansativo. Tudo que você começa demanda força emocional, força física, força mental. Tudo que você começa nessa vida, seja para o digital, seja para o presencial, demanda força emocional, física, espiritual e financeira. Se você decidir hoje que você vai ser pobre pro resto da tua vida, você vai usar suas forças físicas, sua força emocional, sua força espiritual e sua força financeira também. Se você escolher que vai ser rica, você vai usar as mesmas forças, né? Então, é exatamente isso que você tem que pensar sobre você. É exatamente isso que você tem que começar a pensar. Quais as forças que eu quero usar e aonde eu quero usar essas forças? Porque se você escolher que você vai ser uma empreendedora de coragem, você vai ser uma mulher que vai dar certo nessa vida, você vai construir a tua história, você vai caminhar em direção da construção dessa história. Mas se você resolver pensar por algum momento, alimentar esse pensamento que não vai dar certo, que isso é uma balela, que isso é coisa que tá na mídia, é coisa que tá na modinha, vai passar como uma modinha e você vai ficar. E a pior coisa que tem é quando você alimenta um pensamento de forma errada e lá na frente você se arrepende porque não viveu aquilo que você precisa viver. Então, viva com intensidade na medida que você não sofra. Viva na intensidade na medida que te dê liberdade. Porque liberdade é isso. É eu saber o que fazer, como fazer, quando fazer, mas principalmente por que fazer. Agora me conta aqui, você já pensou em desistir também? Enquanto eu bebo água, comenta aqui pra mim que eu quero saber. Você já pensou em desistir em algum momento? Eu quero saber de você. Cris, eu já. Cris, tem dias que eu acordo e falo, cara, eu não quero isso pra mim, não. Tem dias que eu acordo e falo assim, Cris, ó, hoje eu quase desisti. Comenta aqui pra mim, eu quero saber de você. Você já pensou em desistir? Algum momento dessa caminhada do marketing digital ou do seu empreendedorismo, você já pensou em desistir? Olha aqui, muitas vezes. Quantas vezes já você não passou por isso? Ou se você não passou, tudo bem, não tem problema não. Vamos dar uma olhada aí para ver o quanto que você está acertando, ou o quanto você já tem conhecimento, ou o quanto você já desistiu de tantas coisas, que hoje você diz, não desisto de mais nada. Sabe? Porque tem esse processo também. Existem mulheres que já desistiram de tantas coisas na vida dela, que hoje ela diz assim, olha, eu não vou desistir não. Pode vir trovão, pode vir furacão, que eu não vou desistir não. Por quê? Ela já desistiu de tantas outras coisas que ela já tá mais fortalecida, ela já tá mais, ó, com casco duro, né? Como diz na Bahia, já tá lá, ó, com casco duro. E ela não vai desistir disso tão fácil. E venhamos, né, minhas amigas? Olha, corajosas, quantas de nós, mulheres, já abrimos mão de tantas coisas em prol de situações, em prol de pessoa, em prol de bem-estar de terceiros, em prol de bem-estar de filho, em prol de bem-estar de marido. Quantas de nós não abrimos mão, né? Seja abrir mão de estar perto da família, seja abrir mão de um estudo, seja abrir mão de um curso, seja abrir mão da tua cidade, entendeu? Olha lá, hoje eu não desisto porque olho para trás e vejo que já fui pior. Olha aí, é o que eu acabei de falar. Já entendeu que eu já desisti demais, eu não tô mais no tempo de... Não posso mais perder tempo. Exatamente isso. É esses dois tipos de pessoas que existem. As que já desistiram tanto que hoje pode vir aqui, ó, a fúria do mar, que eu vou estar nadando. Vou me cansar, vou parar, vou respirar, mas desistir eu não desisto não, vou chegar do outro lado. Mas tem aquelas que também já desistem, dizem, ó, pode me levar. Aí deita lá na onda e deixa a onda levar ela ou para a terra ou para o meio do mar. Existem esses dois tipos de mulheres empreendedoras. Então, o importante é você saber por que você quer desistir. E parar. Opa! Por que veio esse pensamento?
O que que me fez, o que que fez eu ter esse pensamento de desistir? O que que veio na minha mente? O porquê que esse pensamento chegou? Olha, eu não desisto porque não me vejo fazendo outra coisa. É isso, gente. Entendeu? Eu não desisto porque eu não me vejo fazendo outra coisa. Exatamente isso. Eu, Cristiane, não desisto de trabalhar com mulheres porque eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser trabalhando com mulheres. Eu amo trabalhar com mulheres, eu amo essa troca, eu amo instruir e eu amo ser ensinado também por mulheres, porque é uma troca. Quando eu ensino vocês, vocês me ensinam também. É um processo de mão dupla. Eu entrego a vocês e vocês entregam a mim o tempo todo. Então, é esse motivo. Olha, hoje eu só desisto do que não me faz bem. Isso daí, minha amiga corajosa, ursa, bota isso já na alma. Eu só desisto daquilo que não me faz bem. Isso daí tem que estar cravado. Você tem que tatuar na tua alma isso. Eu só desisto daquilo que não me faz bem. Mas a gente tem que, fazer uma análise do quanto de fato isso não está me fazendo bem ou o quanto eu já criei um ranço daquilo. Entendeu? Nós temos que fazer essa análise também. Aquilo que me faz mal, eu abro mão. Gente, eu abro mão facinho. Por muitos anos... Mas vocês que já sabem da minha história aqui, que já convivem comigo, já sabem. Por muitos anos eu abri mão de muita coisa e já engoli muito sapo. Quer dizer, eu já engoli um boi e uma boiada inteira pra poder ficar bem, sabe? Hoje, não faço mais isso não. Hoje não. Quem me conhece sabe. Tem duas coisas sobre mim que eu não tenho medo de falar. Eu não consigo esconder quando eu não estou satisfeita. E não tem essa cara, aquele negócio assim, se minha boca não fala, minha cara entrega. Tem isso também, mas minha boca fala. Se tem uma coisa que eu aprendi, é meu lugar de fala. E quando eu não concordo com alguma coisa, eu expresso que eu não concordo. Mas eu também aprendi a voltar atrás quando eu preciso. Coisa que eu não fazia. Uma vez que eu falava assim, eu vou, fui. Se eu precisar voltar, eu não volto, não. Entendeu? Hoje eu já tenho um amadurecimento. Eu faço, peraí. Fiz merda, vou voltar aqui porque eu preciso, entendeu? Voltar. E outra coisa sobre mim é que eu sou verdadeira. Então, todas as minhas amigas, que não são muitas, eu confesso, não são mesmo, todas as minhas amigas, eu vou melhorar essa frase. Todas as pessoas que me conhecem mais intimamente, elas sabem de uma coisa. Quando falarem algo que eu disse, e se eu disse, eu vou dizer que eu disse. Agora, se eu não disse, minha amiga, eu não movi isso aqui, pra poder desmentir ninguém. É algo que eu aprendi na vida. Eu não me importo com a mentira. Eu me importo com a verdade. Porque a verdade está falando sobre mim. A verdade está falando de quem eu sou. E aí eu tenho duas alternativas. Ou mudar o meu padrão de comportamento, ou mudar o pensamento das pessoas acerca do meu comportamento e fazer elas entender por que isso. Então, é esse tipo de pessoa que eu sou. Então, é isso que nós temos que ter, essa condição emocional de dizer assim, olha, eu sou isso aqui mesmo. Mas peraí, olha, eu também posso ser isso daqui. Charlie Chaplin já dizia, né? Você tem a versão de mim que você merece. E é exatamente assim. Eu também sou de poucas amigas. Humildade é tudo e nos engrandece. Exatamente, Lu. A humildade, ela tem muito a ver com o autoconhecimento. Só pessoas com autoconhecimento muito grande, elas têm humildade suficiente para dizer que errou. Ai, por falar em errou, Lu, eu errei com você. Menina, falando nisso aqui, eu ia falar lá no grupo, mas eu já explano aqui mesmo, porque nós é dessa, né? A gente tava falando sobre os gatilhos mentais ontem na nossa aula. E aí, Lu, ontem eu tava saindo de um estudo de serviço social e fui para o estudo de marketing digital. Aí pensa na cabeça cheia, misturando todos os assuntos, e eu fiquei com a prova social do meu relatório social na cabeça e acabei dizendo que prova social não é gatilho mental. Olha, tu já viu no PDF que eu mandei pra vocês que prova social é gatilho mental. Então já arrumando isso daqui agora. Então vamos falar sobre isso depois na aula, a gente vai rir um pouco sobre isso. Então, meninas, você que não tá entendendo nada, tá, gente? É porque ontem na nossa aula, pra quem não sabe, eu também sou assistente social, e aí eu tava estudando sobre o relatório social. E aí, nessa conversa de gatilhos mentais, lá no grupo do desafio, eu tenho um grupo de desafio de mulheres que querem mudar, e aí eu falando, meninas, quais os gatilhos mentais que você conhece? Aí a Lu falou assim, prova social. Aí minha cabeça, prova social... De vez de eu entender a prova social da Lu, eu entendi relatório social. Aí eu falei, não, Lu,
prova social não tem nada a ver com gatilho mental, não. E ficou com isso. Aí eu falei pra ela. Aí eu falei assim, ah, caramba. Aí quando eu tava hoje, né, estudando lá algumas coisas, aí veio um estalo. Ué, gente, eu acho que a Lu falou prova social e eu peguei e disse que não. E aí eu tô aqui consertando esse negócio aqui. É porque eu já ouvi falar que é, por isso eu falei. Pois é, menina, quando tu tem certeza de uma coisa, tu insiste. Não baixa a cabeça não, não tem. Olha, como eu sempre digo, ninguém é autoconhecimento puro e ninguém é sem conhecimento. Então, é uma troca. Então, assim, quando você tem certeza, você diz. E quando você não tem certeza, diz, mas eu já ouvi falar. Entendeu? Se ponha nesse negócio aí. Porque às vezes é muita coisa. E ontem eu tava estudando que nem uma louca. E aí somou tudo. Prova social com serviço social e a cabeça virou um pau, né? Mas vamos lá, meninas. Continuando sobre aqui essa questão, né, da gente ser imperfeitas, né? E como eu iniciei essa live, o maior ato de liberdade é você poder ser imperfeita. Pra mim, esse é o maior ato de liberdade. É eu poder ser eu mesma como eu sou, nas minhas fraquezas, nas minhas dores. É eu poder chegar aqui hoje e dizer, meninas, eu tô só o pó. Meninas, eu tô só o bagaço, mas eu tenho um compromisso com vocês aqui hoje, de toda terça estar nessa live. Eu poderia ter desistido, porque a psicóloga não pôde estar aqui comigo, mas não, eu amo fazer isso aqui. Eu amo essa troca, esse conhecimento que nós temos aqui todo dia. Então, essa é a maior prova de liberdade, é eu poder ser quem eu sou, como eu sou, na essência. A partir do momento que eu não posso ser quem eu sou, ou a partir do momento que eu tenho que me encaixar dentro de um padrão e eu perder a minha liberdade, eu não pertenço àquele lugar. Ou eu pelo menos não quero pertencer àquele lugar, ou aquele lugar não me pertence. Então, eu quero que hoje você saia dessa live com esse pensamento. Tá tudo bem querer desistir, mas precisa saber quando voltar. Tá tudo bem querer parar, mas precisa saber quando retornar. Tá tudo bem não ser perfeita, porque eu não quero ser perfeita o tempo todo. Olha, eu convivi muito tempo em um lugar onde eu não tinha liberdade, pois é. Uma coisa que meu pai, ele falava que era muito interessante, que ele falava assim, a partir do momento que eu sinto uma algema no meu pé, eu preciso procurar logo a chave. Sabe por quê? Aí a gente vai voltar lá numa outra história. A história do filhote de elefante. Não sei se vocês já ouviram. O elefante é um bicho forte, né? É um bicho grande, que tem uma força excomunal. Então, o adestrador, para ele entender que ele é fraco, né? O que o elefante é fraco, o que ele faz? Ele pega, amarra o pé do elefante a uma cadeira. Só que quando ele é pequenininho, ele não tem força de mover aquela cadeira de ferro, porque ele é pequenininho. E aí ele vai crescendo amarrado e ele vai tentando sair daquela cadeira e ele não consegue, porque ele já viu que ele não tem força. Só que quando ele cresce, depois dele ter tentado tanto sair daquela cadeira, daquela presa, daquela algema, e ele não conseguir, quando ele fica grande, que tem força suficiente para fugir daquelas algemas, ele nem tenta, porque ele avisou, o cérebro dele já disse para ele que ele não consegue, ele acredita que ele não consegue e ele não tenta mais. Então, ele entendeu que aquele é o padrão da vida dele. Então, quando a gente tem as algemas, a gente tem que ver aonde está a nossa força e procurar logo essa chave para a gente sair, porque existe uma força. Existe uma força que vai te tirar dessas algemas. Eu fui muito julgada por falar o que eu penso e dizer não. Exatamente, a gente tem uma linha tênue aí, né, em falar o que eu penso, entre ética, que também entra nessa questão, né? Eu posso sim falar o que eu penso, eu só não posso ser mal educada e eu não posso ser também arrogante, autossuficiente, assim vai. Então, é muito importante você falar o que você pensa, mas também é muito importante você saber se aquilo que você está falando vai fazer bem para as duas partes, né? E eu prezo muito por isso. Antigamente, não. Antigamente, se não gostei, vai, entendeu? Hoje não, hoje peraí. É conveniente eu falar isso para essa pessoa? O que vai acrescentar na vida dela? Ou o que vai acrescentar na minha? Eu não vou ficar mal. Isso aí, olha, eu não concordo com você não, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora não. Aí se a pessoa estigar muito, aí eu vou lá e solto mesmo, sabe? Porque eu também sou dessa. Entendeu? É que nem a minha filha. Já contei essa história aqui pra vocês, que criança ela é sem filtro.
Só que a gente constrói o caráter de uma criança, a psicóloga me corrija se eu estiver errado, diz que a gente consegue moldar o caráter de uma criança até os 7 anos de idade, né? E então minha filha, ela estava nesse processo de construção do caráter dela. E lá em São Paulo teve uma época que o sobretudo voltou com força. E eu comprei, né? Eu sempre fui muito acinturada, eu sempre tive muito quadril, então eu era aquela mulher de violão. Apesar de hoje ser um violoncelo, mas eu era aquela mulher violão. E aí eu comprei um sobretudo pra mim e ele ficou muito bonito. E quando eu cheguei lá na igreja, eu chamei atenção, né? Porque eu fui madrinha de casamento e eu quis ir de vestido, tubinho preto e de um sobretudo. Então eu arrasei, menina. Eu vou dizer não, arrasei mesmo. Uma amiga minha falou assim, Cris, eu vou comprar um sobretudo pra mim. Eu achei tão bonito seu sobretudo. Você se importa? Eu falei, não, menina, a roupa é pra comprar mesmo. Comprou. Minha filha mais velha, na época, tinha 3 anos de idade. Essa amiga minha chegou tão feliz de sobretudo marrom, um sobretudo bonito, só que ela era muito magra. Muito magra. Ela é magra até hoje. Natureza, minha filha. Como que nem o cão, mas é magra. E aí ela falou assim pra minha filha chama Esther. Ela falou assim, olha, Teté, olha como a tia Mari tá bonita, que nem sua mãe. Minha filha botou a mão assim na cintura e disse assim, até parece uma porta revestida. Não tá bonito não, tia. Tu tá parecendo uma porta revestida. Minha amiga, pensa numa mãe que não sabia o que fazer naquele momento. E eu fiquei vermelha, mas a gente começou a rir daquilo que ela falou. Só que ela falou no supetão. E aí eu cheguei e falei assim pra ela, mamãe, até hoje minha filha tem 21 anos, eu ainda falo mamãe pra ela, tá, gente? A mamãe, no caso, é um termo carinhoso que a gente fala. Aí eu falei, mamãe, tu não pode falar assim com as pessoas, não. Você não pode fazer isso. Tia Mari ficou triste. Tia Mari tava tão feliz porque tava de sobretudo. Aí ela virou assim pra mim assim, oxe, maninha, ela tava feia, você disse que não pode mentir. Como é que eu vou mentir falando que ela tava bonita? E eu falei assim, aí como é que a gente arruma essa situação, psicóloga? Fala aí pra nós, como é que a gente arruma essa situação? Aí na hora eu disse assim, não é pra você mentir. Aí eu fui explicar pra ela a diferença de mentir e a diferença de chatear uma pessoa. Aí não foi nada não. Passou um tempo aí, essa amiga me encontrou já dizendo pra mim, Cris, até hoje eu não consigo usar sobretudo porque eu só lembro da Esther. Ou seja, minha filha traumatizou a mulher, né? Mas tudo bem. Aí passou um tempo, teve uma outra situação que eu tinha uma ótica, vocês que me acompanham sabem disso também. Chegou uma cliente lá, minha filha já tinha 6 anos de idade. Aí chegou uma cliente, queria um óculos que estava na moda, o óculos de Cristiane Torlone, que inclusive tá fazendo essa novela, que é aquele óculos quadrado de acetato, bem vermelho. E essa mulher colocou, só que essa mulher tinha um rosto muito magro e o óculos ficou muito grande. E ela se achou linda. Ela ficou assim, nossa, adorei essa armação, adorei. Aí ela foi e virou pra minha filha, falou assim, e aí, baixinha, o que você acha? Ficou bonita? Aí a minha filha olhou pra mim e disse assim, mamãe, é pra me mentir ou pra me ser educada? Entendeu? A gente não é mais criança. A gente tem esse filtro. Criança não tem. Então, quando eu digo assim, eu vou falar o que eu penso, eu tenho que estar pronta para ouvir o que eu não quero. Já diz o ditado, fala o que quer, ouve o que não quer. Então, essa questão de falar o que eu penso, eu falo mesmo, e não sei o que, a gente também tem que ter esse filtro, né? Eu sei que não é o caso da Lu, mas eu falando aqui, porque tem muitas mulheres que batem no peito e dizem, eu falo mesmo. Aqui no Rio, as meninas do Rio, me desculpe, né? A mulher do Rio, minha filha, tem muita, eu falo, onde você quer. E ela só assim, ó, sacolejando, eu morro de rir. Lá na Bahia, as mulheres falam assim, eu vou rodar a baiana. Mas aqui no Rio é muito, eu falo mesmo, é mesmo, entendeu? E aí eu vejo, isso me dá até um medo, né? Mas é esse filtro, entendeu? Liberdade é isso. É eu também saber filtrar. Liberdade é isso, é eu saber me portar diante da situação. Então, eu quero terminar essa live aqui hoje falando exatamente isso para você. Que você tenha liberdade para saber parar, liberdade para poder ter o autocontrole, liberdade para se enquadrar quando precisa se enquadrar, mas não se encaixar. Ah, Cris, tem horas que a gente precisa falar mesmo. Tem gente que pede. Tem gente que pede, é como eu falei, a gente não tem que engolir sapo, a gente não tem que engolir boi, mas... Sempre tem um mais, né? Mas
a gente tem que prezar pela nossa saúde mental. Então, tem coisa que às vezes não compensa a gente levar, né? Eu passei por uma situação recente, né, depois da morte do meu pai. Gente, olha, eu sempre vou voltar nessa questão da morte do meu pai porque tá muito recente, então vocês me perdoem sobre isso, tá? É uma forma de eu extravasar também. Na morte do meu pai, eu aprendi duas coisas. A primeira coisa é que o ser humano tá perdendo a humanidade. Foi uma das coisas que eu aprendi com a morte de meu pai. A segunda coisa que eu aprendi com a morte do meu pai é o quão resiliente e forte nós podemos ser quando nós não imaginávamos que tinha. É aquela frase que entra, você só sabe quando é forte, quando precisa, né, exercer essa força. Então, nesse período de luto do meu pai, muitas pessoas chegavam até minha mãe sem filtro, né? Muitas pessoas chegavam na minha mãe sem filtro, falavam umas coisas que eu queria socar a cara dessa pessoa, né? Falavam umas coisas assim que dizia, pô, a viúva que é minha mãe, velho. E essa mulher chorando desse jeito e tal. Em contrapartida, eu também aprendi o quanto as pessoas elas estão desumanas. Elas não estão se importando com a sua dor. Elas querem causar até mais dor, se for possível. A Dani falou assim, eu tomei essa decisão na vida essa semana. Eu estava me cobrando demais, fazendo muito e ao mesmo tempo nada. Exatamente. Dani, no início da live nós falamos sobre isso. Sobre o momento de você reconhecer que você precisa parar, mas saber quando você precisa voltar. Que a pausa é necessária, mas o retorno, ele precisa ser prévio. Ou você decidir que não vai voltar e também tá tudo bem. Então, é sempre ter essa consciência pra gente não ficar com aquele sentimento de e se? E se eu não tivesse parado? E se eu tivesse tentado mais um pouco? Entendeu? Então, é só essa clareza que a gente tem que ter. Eu vou parar, mas eu vou parar pra poder me organizar. Ou eu não vou parar, mas eu vou diminuir a minha carga. Ou não, eu vou parar, mas eu volto ou eu não volto. É só ter essa clareza do e se, né? Pra não ter esse e se, né? Porque muitas vezes na vida da gente, a gente toma decisões e aí a gente depois fica, e se eu não tivesse feito isso? E se eu não tivesse feito aquilo? E se eu tivesse tomado atitude assim, assim, assim? Então, para não ter esse e se, a gente ter clareza do que a gente quer. E essa clareza só vai vir com os dias, essa clareza só vai vir com a autoanálise, essa clareza só vai vir com a autoanálise do seu momento, entendeu? Então, é esse sim que você precisa fazer. As pessoas perderam o amor de Deus. Olha, eu não vou nem dizer que as pessoas perderam o amor de Deus, as pessoas perderam o amor próprio mesmo, sabe, Lu? Essa questão de amor, ela é muito assim... Vamos botar aqui uma relatividade nisso aí. Porque o amor de Deus, Deus tem amor pra nós o tempo todo, né? O respeito ao ser humano é que tá muito defasado nessa questão. Então hoje as pessoas estão se colocando em primeiro lugar de uma forma tão ruim que não é se colocando em primeiro lugar para se fazer bem para si mesmo, mas eu me coloco em primeiro lugar te fazendo mal, entendeu? Passando por cima das pessoas e até dos seus próprios princípios. Então é muito essa questão que nós temos que ver, que viver e conviver. Então, minhas corajosas, mais uma vez, boa noite para vocês. Quinta-feira, às 19 horas, nós vamos estar aqui com a psicóloga falando com a gente. Então, hoje, nós batemos esse papo, foi muito bom estar com vocês. E nós falamos sobre essa questão de ser imperfeita. Então, você que perdeu essa live do início, né? Dá uma assistida porque tá muito boa. A gente falando sobre a questão de liberdade. O que é liberdade? Que o marketing digital fala tanto de liberdade e eu tô vendo um monte de gente sendo escravizada pelo tem que fazer, tem que postar, tem. Então, isso não é liberdade. Falamos também sobre essa questão de você saber filtrar as tuas emoções e falamos também sobre a necessidade de você expor e ser quem você é. Então, pra você, uma boa noite, minha corajosa, minha ursa, e nos vemos amanhã pelos stories, amanhã pelo nosso Instagram e quinta-feira às 19 horas com a doutora Karen, onde nós vamos falar sobre depressão de uma forma muito interessante para nós e o quanto esse marketing digital está deixando mulheres com depressão, o quanto esse marketing digital está colaborando para esse processo depressivo e ativando esse gatilho na vida de muitas mulheres. Que não é o caso de vocês, porque vocês já estão cientes de que vocês precisam se amar,